Quando um país invade o outro, o discurso normalmente vem pronto. Falam em liberdade, reconstrução e até instabilidade. Mas mercados, moedas e petróleo não se movem por valores, se movem por incentivos. E nos últimos dias, o mundo acompanhou a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, combinado na captura de Nicolás Maduro durante a gestão de Donald Trump. A explicação mais repetida é simples: petróleo. Mas e se o petróleo for só a camada mais visível? E hoje eu quero te mostrar por que essa história é muito maior e por que ela tem menos a ver com a população venezuelana e mais a ver com poder, moeda e hegemonia global. A Venezuela possui a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, mas assim, não é qualquer petróleo não, tá? Ela produz majoritariamente óleo pesado e espessado com alto teor de enxofre, o óleo ácido, caro e complexo de refinar. E esse detalhe, ele importa, tá? Porque nem toda refinaria consegue processar esse tipo de óleo. E as refinarias da costa do Golfo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, foram projetadas historicamente para esse petróleo pesado, como o da Venezuela, do Canadá, México e até do Iraque, ou seja, a compatibilidade técnica e industrial. Só que se fosse só isso, bastaria então um acordo comercial e não uma intervenção geopolítica? Ou seja, não se trata apenas de ter petróleo, mas de ter o petróleo certo. E aqui está um ponto que raramente aparece no debate público. O petróleo venezuelano não concorre com o Brent, nem com o petróleo leve europeu. Ele concorre diretamente com outros produtores de petróleo pesado, principalmente Canadá e Rússia. O Canadá, inclusive, produz petróleo pesado a partir das areias bituminosas de Alberta. E é um petróleo caro, intensivo em capital e ambientalmente custoso. E com as sanções à Venezuela, o Canadá ganhou espaço nas refinarias americanas, recebeu prêmios de preço e atraiu investimentos. Mas uma retomada da produção venezuelana, especialmente sob a influência americana, aumenta a oferta de petróleo pesado, pressiona os preços, reduz margens do petróleo canadense, desloca investimentos, ou seja, mais Venezuela significa menos vantagem para o Canadá. E o ponto estratégico central é que aqui entra o fator geopolítico mais sensível, porque a Rússia também produz petróleo médio e pesado, que abastece China e Índia e concorre diretamente nos mercados asiáticos. Fortaleceu sua posição global após as sanções a outros produtores. E nos últimos anos, com a Venezuela fora do mercado, a Rússia então ocupou espaço, aumentou as exportações para a Ásia e fortaleceu acordos energéticos fora do dólar. Em termos estratégicos, isso enfraquece diretamente a Rússia, não por discurso político, tá? Mas por dinâmica de mercado. Os Estados Unidos não apenas ganham petróleo compatível com as suas refinarias, eles retiram espaço econômico de um rival geopolítico direto. E tem um detalhe técnico bem interessante aqui, porque o petróleo é precificado por benchmarks, não por um preço único. O Brent é a referência global, o WTI, referência americana, e tem o Dubai, que é a referência asiática para óleos mais pesados. O petróleo venezuelano não concorre com o Brent. Ele entra em outro segmento de mercado, o mercado do petróleo pesado. Isso explica porque não é apenas mais ofertas, mas substituição de fornecedores e reorganização de fluxos globais. Agora vamos entrar em uma camada que raramente aparece nos noticiários. Desde 1974, depois do acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, o comércio global de petróleo passou a ser feito majoritariamente em dólares. Nascia então o sistema petrodólar. E o efeito disso é assim gigantesco, porque países precisam de dólares para importar energia. Isso cria demanda estrutural pela moeda americana e permite que os Estados Unidos financiem déficits enormes, operem com dívida PIB acima de 120% e mantenham juros artificialmente mais baixos. Sancionem países via sistema financeiro. Assim, o dólar acaba sendo uma arma geopolítica.
Porém, agora vem o ponto crítico. A Venezuela começou a vender petróleo fora do dólar, principalmente para a China, usando yuan, euro e rublo. Isso não derruba necessariamente o sistema, mas ele quebra o tabu, porque mostra que é possível sobreviver fora do dólar, criar canais alternativos e negociar energia longe da órbita americana. E os exemplos disso são perigosos, porque os Estados Unidos historicamente não reagem bem a ameaças à sua hegemonia monetária, tendo visto como exemplo Iraque, Líbia e agora Venezuela. Sempre que a moeda entra em risco, o discurso muda e a força aparece. Isso não significa que o dólar vai acabar, mas mostra que é possível negociar energia fora do dólar. A China, então, ela entra aqui por estratégia e não por ideologia, porque ela precisa de energia, aceita petróleo pesado, investe em infraestrutura, cria meios de pagamentos alternativos e a Rússia acaba seguindo um caminho parecido. E os BRICS, ainda que de forma lenta e imperfeita, apontam para um mundo menos centrado em uma única moeda. Não é o fim do dólar, é o fim da exclusividade. Porém, tem muitas coisas aqui que a gente não sabe. Quais acordos foram feitos lá nos bastidores, o que foi prometido para as empresas americanas e como a China e a Rússia vão reagir. Se vai ter retaliações diretas ou indiretas. Se caminhamos para um mundo multipolar ou apenas mais instável. Informação geopolítica, ela é filtrada. A gente recebe narrativa, o que eles querem que a gente saiba. Isso daqui não é uma história moral, é estratégica. O petróleo é a peça visível, a moeda é o tabuleiro, hegemonia é o prêmio. Venezuela é um movimento que pressiona Canadá, enfraquece Rússia, limita a China e sustenta o dólar. Nada disso tem a ver com o bem-estar da população. Aliás, nunca teve. E talvez o sinal mais claro de mudança seja esse. Quem precisa usar a força para manter a ordem já sente que ela está sendo desafiada. Talvez o mundo esteja mesmo mudando. Talvez mais devagar do que alguns esperam, mais rápido demais para quem sempre mandou sozinho. O futuro ainda está aberto e o jogo longe de terminar. E se você gosta de entender economia, poder e dinheiro além da superfície, se inscreve aqui no meu canal, porque aqui a gente não consome discurso pronto, a gente analisa o tabuleiro. E não esquece de deixar aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo geopoliticamente.